Olá, meu nome é Désio Fernandes e vou falar sobre os programas de regularização de assentamentos informais consolidados. Esta é uma das principais questões e um dos principais desafios que têm sido enfrentados pelos planejadores urbanos e gestores de cidades pelo Brasil afora. O crescimento urbano do Brasil, desde a década de 1930, seguiu um padrão de profunda segregação socioespacial, com uma grande concentração de serviços, equipamentos, benefícios e oportunidades em poucas áreas das cidades. Essa urbanização segregadora no Brasil deu-se, em grande parte, por meio de processos informais de acesso ao solo e à moradia nas cidades. Isto é, um número enorme de pessoas somente teve e continua tendo acesso ao solo urbano e à moradia nas cidades por meio de processos que, de alguma maneira, desrespeitaram as leis fundiárias, as leis urbanísticas, as leis ambientais e as leis registrais. Ao longo de décadas, a produção do espaço das cidades brasileiras tem envolvido diversas modalidades de assentamentos informais. Por exemplo, os mais conhecidos, favelas, vilas, loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos, mas mais recentemente também outras modalidades têm sido identificadas, como as chamadas casas de frente e fundo, etc. Então é importante destacar que a informalidade urbana não é um processo exclusivo dos grupos sociais mais pobres no Brasil, havendo muitas outras formas de violação da ordem urbanística, da ordem jurídica em geral, pelos grupos socioeconômicos mais privilegiados. No entanto, a discussão sobre a informalidade dos grupos mais pobres requer uma atenção especial, dadas as sérias implicações e a urgência de enfrentá-las. Esse processo de produção informal do espaço urbano não é de forma alguma novo, havendo em diversas cidades favelas com mais de 50, 70 ou mesmo 100 anos. Mas é inegável que mudanças significativas têm acontecido desde a década de 1970 no Brasil. Para começar, os números de assentamentos informais e de moradores nesses assentamentos têm crescido exponencialmente, sobretudo por meio de processo de verticalização da moradia. Em várias favelas, por exemplo, há casas hoje com 6, 7, 8 andares. O processo também tem acontecido em cidades médias e pequenas e não é mais, como era o caso no passado, exclusivo das capitais. Novas modalidades de produção informal do espaço também têm sido identificadas, inclusive o aumento muito significativo das práticas de aluguel informal. Mais do que nunca, a informalidade urbana não é a exceção, mas sim a regra, sendo que em algumas cidades os números têm indicado algo entre 50% e 80% ou mais de 80% de informalidade urbana. A informalidade é tida por muitos como uma solução. Esse argumento é legítimo na medida em que, historicamente, a falta de opções de políticas habitacionais públicas e de ofertas pelo setor privado formal não permitiram que os pobres tivessem acesso ao solo e à moradia de outras maneiras. Não fosse através de processos informais, uma enorme parcela da população brasileira não teria tido acesso ao solo urbano e à moradia nas cidades. Mas a informalidade também precisa ser vista como um problema, dados os enormes custos sociais, ambientais, econômicos, financeiros e jurídicos envolvidos nesse processo de produção informal do espaço urbano. Sobretudo, é preciso desfazer o mito generalizado de que a informalidade é barata. Os moradores de assentamentos informais têm pago preços cada vez mais altos de terrenos, propriedades, aluguéis, para viverem precariamente nas diversas modalidades da cidade informal e ficam sempre à mercê de proprietários privados ou do poder público por não terem a segurança jurídica da posse. Os programas de regularização de assentamentos consolidados, por sua vez, são caríssimos, muito lentos e burocráticos, envolvendo uma série de ações que ficam cada vez mais complexas com o decorrer do tempo. Por fim, cidades produzidas informalmente são cidades fragmentadas, caras, ineficientes, irracionais,
poluídas e, sobretudo, injustas. Nesse contexto, é inegável a necessidade de enfrentarmos a questão da informalidade urbana, pois todos perdem, todos perdemos com esse processo. A discussão, então, é sobre o que e como fazer com a questão dos assentamentos informais consolidados. A formulação de programas de regularização desses assentamentos informais pelo poder público também não é um processo novo no Brasil. Há muitas décadas, diversos programas têm sido propostos pelo governo federal por diversos municípios. Infelizmente, na sua maioria, tais programas confundem efeitos com causas e acabam por gerar mais informalidades e novas distorções nos mercados imobiliários informais e formais, bem como na estrutura fundiária urbana social das cidades. A informalidade tem diversas causas, mas é importante destacar, dentre elas, as condições inadequadas de ordenamento territorial, sobretudo na esfera municipal. Não é por falta de planejamento que a informalidade cresceu tanto no Brasil, mas pelo tipo de planejamento territorial que tem sido colocado em prática pelos municípios. Um planejamento que é elitista, que não considera as realidades socioeconômicas que determinam as condições de acesso ao solo e à moradia na cidade e que, portanto, é excludente dos mais pobres, condenados a viverem nas periferias, sem serviços e equipamentos, em áreas públicas, áreas ambientais ou áreas de riscos. Um planejamento territorial que tem sido apoiado em processos de gestão burocráticos, lentos, fragmentados e caros, e, sobretudo, uma tradição de planejamento territorial que não interfere na estrutura fundiária concentrada existente há décadas no Brasil, com um enorme estoque de imóveis vazios, privados ou públicos, imóveis subutilizados, bem como uma enorme parcela de áreas já com serviços, mas que são mantidas vazias pelos proprietários. Em suma, um tipo de planejamento que não dá a função social às propriedades privadas e públicas, contrariando assim o que determina a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a regularização de assentamentos informais consolidados passou a ser um direito coletivo dos moradores, não sendo assim uma mera política discricionária do poder público que faz o que quer, como quer, quando quer. Existe um direito coletivo dos moradores nesses assentamentos informais consolidados. Então, promover a regularização fundiária é tarefa de todos os governos e da sociedade brasileira, assim como do setor privado, mas é, sobretudo, uma tarefa dos municípios, com suas leis urbanísticas e seus programas urbanos, habitacionais, de transporte e mobilidade, etc. Uma vez devidamente articulados, tais leis e programas devem seguir os comandos de promoção de inclusão socioespacial determinado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Cidade. As políticas municipais de regularização de assentamentos informais consolidados devem ter duas dimensões necessariamente complementares, uma preventiva e uma curativa. A prevenção da informalidade deve ser feita, como já sugerido, não somente com novos programas habitacionais que são fundamentais, mas também com a articulação de políticas fundiárias, urbanas e habitacionais que promovam a função social da propriedade pública e privada e a democratização do acesso à terra urbana bem localizada, com serviços para os mais pobres, especialmente por meio de políticas adequadas, suficientes, acessíveis e exequíveis. Já a regularização daquelas situações consolidadas de fato requer a articulação de duas dimensões fundamentais, uma urbanística, outra jurídica, bem como o apoio socioeconômico aos moradores. Urbanizar as áreas
com a implementação de infraestrutura, equipamentos e serviços, criação de espaços públicos, algum melhoramento habitacional, gestão de risco ambiental, etc., naturalmente é uma dimensão fundamental dessa política pública. Mas urbanizar não é suficiente. Essa dimensão tem que ser necessariamente articulada com a legalização das áreas, dos lotes e das moradias. Idealmente, esses programas, além de tratarem dessa dimensão urbanística e da dimensão da legalização, devem também incluir uma dimensão de apoio às comunidades que lá vivem para a geração de renda e de empregos. Nesse contexto, é importante destacar a importância da legalização dos assentamentos para que se promova tanto a segurança jurídica da posse para os moradores, bem como alguma garantia de permanência das comunidades nessas áreas que foram urbanizadas à custa de investimentos caríssimos e complexos pelo poder público, de tal forma que os beneficiários finais dessa intervenção sejam aqueles grupos socioeconômicos que têm direito a ela e que dependem da ação do poder público. Tratar diferentemente áreas públicas das áreas privadas é uma consideração importante, porque os instrumentos jurídicos existentes no Brasil hoje e os direitos reconhecidos pela ordem jurídica brasileira variam de acordo com o regime original de propriedade do solo, seja público, seja privado. As administrações municipais precisam também envolver a participação dos moradores nesses assentamentos em todas as etapas da intervenção, prestando apoio técnico e jurídico a essas comunidades. A experiência internacional já mostrou claramente que aquelas experiências mais bem-sucedidas são as que envolveram participação sistemática da população e controle social. Além disso, é crucial que a formulação dessas políticas inclua uma reflexão sobre a sustentabilidade financeira dessas intervenções, quem paga e como por elas. Ações tão caras e que geram impactos tão significativos na estrutura urbana e nas dinâmicas dos mercados informais e formais de terrenos e aluguéis requer uma consideração especial quanto às condições de seu financiamento. Promover a regularização fundiária de assentamentos consolidados, além de ser uma dimensão de uma política de habitação de interesse social, que é uma obrigação do poder público no Brasil, tal como determinado pela Constituição Federal de 1988, é também uma forma de promover uma distribuição mais justa dos ônus e benefícios da urbanização, para, assim, promover também a tão reclamada inclusão socioespacial de comunidades há tanto desamparadas e avançar no sentido do reconhecimento do direito a cidades sustentáveis para todos e para todas, tal como estabelecido pelo Estatuto da Cidade. Bom, com isso terminamos a nossa conversa rápida sobre os programas de regularização de assentamentos informais consolidados. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.